Olá, eu sou o professor Cosme Castro e em mais uma aula de matemática a gente vai tratar hoje sobre as razões trigonométricas na circunferência, tá certo? Bom, para a gente começar com o nosso estudo, nós vamos ter que fazer recapitular, fazer uma revisão sobre alguns conceitos bases, né, sobre a circunferência trigonométrica. Bom, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que a circunferência trigonométrica ela se divide em 4 setores, né? 1, 2, 3, 4. Cada setor desse é chamado de quadrante, tá ok? Então nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e a quarto e último quadrante. Ficou claro que a movimentação orientada para efeito de estudos é uma movimentação anti-horário. Portanto, ao contrário do sentido do relógio, tá certo? Então aqui vai a primeira observação, a movimentação anti-horário, certo? Bom, uma circunferência completa, a título de ângulo, ela tem 360 graus. Isso transformado em pi radianos, né? Em radianos, isso aqui é equivalente a 2 pi radianos, isso aqui a gente já viu, 2 pi radiano, tá certo? E isso faz com que 180 graus, que é a metade, vire apenas pi radiano. Isso que a gente viu no modelo base da aula passada. Bom, se a circunferência toda ela é constituída por 360 graus, fica claro perceber que cada setor desse aqui corresponde a um pedaço de pizza, né? Que eu vou grifar aqui de vermelho. Cada setor desse, veja, ele equivale a 90 graus. Tá certo? 90 graus. Ou π sobre 2 radiano. Isso aqui a gente já viu. Fica claro que nós temos 4 pedaços de 90 graus. A circunferência se divide. Tá ok? Bom, vamos lembrar. O início da circunferência é bem neste ponto. Portanto, aqui nós temos 0 graus. Se cada trecho corresponde a 90, então bem aqui em cima nós temos 90 graus. Adicionados a mais 90, nós vamos ter bem aqui 180 graus. Bem aqui o nosso 270 graus. E aqui fecha com 360 graus. Bem no ponto equivalente ao zero. Tá certo? Bom, isso aqui transformado em radiano, olha como vai ficar. Para a gente esclarecer isso de maneira mais técnica. O nosso zero é zero mesmo. O nosso 90 graus, a gente já viu isso, é π sobre 2 radianos. O nosso 180 é apenas π radiano. O nosso 270 é 3π sobre 2. Isso aqui é óbvio, né? Se 90 é π sobre 2, então 270, que corresponde a 3 vezes 90, isso aqui vai ser 3 vezes π sobre 2. E fechando a circunferência, nós temos 2π. Então a circunferência ela se apresenta nesse modelo e nesse, conforme a linguagem matemática. Aqui nós temos a linguagem em graus e aqui a linguagem em π radianos. Tá certo? Então isso aqui é o modelo base para que nós venhamos entender as razões trigonométricas que vamos ver a seguir. Vamos lá, né? Bom, iniciando aí o primeiro passo para o entendimento de razões trigonométricas, vamos conhecer a razão trigonométrica chamada de seno, tá certo? Eu trouxe novamente aqui o desenho da circunferência trigonométrica, lembrando que essa circunferência trigonométrica, ela para efeito de estudo, né? Ela é considerada o raio unitário. Raio unitário, isso quer dizer que o raio tem valor 1, quer dizer, daqui para cá vale 1, né? Bom, lembrando, aqui nós temos 0 graus, aqui π sobre 2, aqui π para os 180 e aqui 3π sobre 2, né? E aqui 2π, que ele coaduna com o zero. Eu joguei essa
esse desenho no plano cartesiano para que nós venhamos entender o que é essa razão seno. Bom, seno, vou adiantar para vocês, isso aqui não passa de uma medida. Só que essa medida é uma medida no eixo Y. E eu vou explicar por quê. O seno é uma medida que está associado a arcos. Então, por exemplo, imagine que você está aqui no ponto zero, e aí você faz uma movimentação e eu queira parar bem aqui. O tamanho do arco aqui não importa, é só para a gente entender. Então, ora, se você considerar esse arco que foi feito aqui, ó, tá certo? No plano cartesiano, obviamente, ele vai ter um par de coordenadas, tá certo? Exatamente, bem aqui, nós vamos ter um ponto que ele vai ter, obviamente, uma coordenada para x e uma coordenada para y, tá certo? Bom, então, bem aqui, ó, nós vamos ter a coordenada para este ponto P, no caso y, e bem aqui nós vamos ter o valor de coordenada para o x, tá certo? Então, eu vou logo adiantar para vocês. Professor, o que é o seno? Imagine que bem aqui tem um ângulo alfa, né? Um ângulo alfa qualquer. Seno, pessoal, é esse tamanho aqui, ó, esse pedacinho aqui. Esse aqui é o ângulo alfa. Então, o seno de alfa é esse comprimento aqui, ó. Seno é uma medida, né? É o valor, tá certo? Da ordenada, uma linguagem mais técnica. Seno é o valor da ordenada, no caso, ordenada é a mesma coisa que y, o valor de y, para um arco. Isso é o seno, tá certo? Vamos ver uma situação, né? Vamos lá, né? Eu trouxe uma aplicação bem conhecida, e aí vamos falar sobre ângulos notáveis. Então, olha só. No primeiro quadrante, que é esse aqui, nós temos ângulos que vão de 0 até 90 graus. Isso aqui a gente já sabe. Quando a gente fala de ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, obviamente eles vão estar intervalados aqui no primeiro quadrante. 45 graus é a metade de 90, portanto ele está bem aqui. Esse aqui é o ângulo de 45 graus. O 30 está mais embaixo, certo? 30 graus. O 60 obviamente está por aqui assim, 60 graus, tá certo? Então bora lá. O que é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é o valor de y espelhado exatamente aqui, ó, no eixo de y. O eixo de y é que está em pé. Então, o seno de 30 graus é esse valorzinho aqui de marrom, ó. Professor, qual é a medida dele? Vou adiantar para vocês. Ele vale 0,5, né? A gente escreve isso 1/2. 1 sobre 2. Essa medidazinha bem aqui é o seno de 30 graus de marrom. Tá certo? Professor, e o 45 graus, né? Bom, 45 graus, ó, se você refletir, essa medida ela vai para cá. Ele tem essa medida bem aqui. É maior, né? Então, vamos adiantar para vocês o valor dele. Seno de 45 graus, professor, é raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Se tu for ver ali, ó, o seno de 60 graus, ele tá bem ali em cima, ó. Esse tamanho lá de cima até embaixo, tá bem aqui, ó. O seno já é maior, né? Vou adiantar para vocês. O seno de 60 graus, né? Perdão, 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Olha, esses aqui são os senos, né, dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Mas a gente pode trabalhar, olha só,
os ângulos que estão bem nos eixos principais, que é o 0, 90, 180, 270 e o 360, que vai ser o mesmo zero, para efeito de seno e cosseno, né? Bom, como estamos falando de seno, e lembrando que a circunferência tem raio unitário, então do meio para qualquer ponta da circunferência vale 1. Como para a direita e para cima são positivos, então bem aqui ó, nós temos, bem aqui neste ponto aqui, nós temos que a abscissa mais 1. Lá em cima nós temos a abscissa também mais 1. Perdão, a ordenada, né? Aqui na esquerda, no 180, nós temos negativo 1. E aqui embaixo também nós temos negativo 1. São os valores do, né, considerando que para a direita e para cima são positivos, para a esquerda e para baixo são negativos, tá certo? Os valores. Bom, isso quer dizer o quê? Fica claro perceber que o seno de 0 graus é quem? O seno de 0 graus é 0, porque ele não tem uma abscissa formada acima da origem do centro da circunferência. Portanto, o seno de 0 graus é 0. Tá certo? Bom, seguindo o caminho, nós vamos bater em 90, que é o seno de 90 graus. Ora, o seno de 90 graus, se você perceber, no eixo, porque o seno, a gente procura ele no eixo do y, né? Então, o seno de 90 graus é o próprio 1. 1 positivo, né? O seno de 90 graus é mais 1. Completando a circunferência, nós temos 180. Quem é então o seno de 180 graus? No eixo do y, né, só pode ser 0. O seno de 180 graus é 0. E agora nós vamos para o seno de 270 graus, que é esse que está bem aqui embaixo, né? Então a gente procura o valor no eixo y, é negativo 1. Tá certo? Então olha só, essa aula aqui vai ficar como base, para quando a gente precisar desses valores, a gente tem. Esse de cima são os notáveis, ângulos notáveis. Esse de baixo são os eixos que ficam onde? Ficam são os ângulos que ficam nos eixos, ângulos dos eixos, né? São esses aqui, ó. Tá certo? Ficou claro assim que 0 e 180 eles estão na extremidade do x, né? 0 e 180, por isso que eles assumem o mesmo valor. 0 para seno e o seno de 0 é 0, o seno de 180 também é 0. Ficou claro que o seno de 90 e 270 é 1, né? Obedecendo o sinal. O de 90 é mais 1 e o de 270 é negativo 1. Tá certo? Gravem isso aí para a gente aplicar nas próximas aulas. Eu trouxe esse esquema para a gente entender aí os valores notáveis para a razão trigonométrica, né? Para o seno. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. No trecho anterior, a gente viu que o seno de 30 graus corresponde a 1 sobre 2. O seno de 45 graus corresponde a raiz de 2 sobre 2, que eu adiantei para vocês, né? O seno de 60 graus, ele corresponde a raiz de 3 sobre 2 também. Lembrando que o seno é uma medida que é encontrada, né, no eixo do y, que é esse que está em pé. Nós vamos fazer agora uma espécie de visualização. Olha só, a circunferência ela é analisada numa movimentação anti-horária. Portanto, obedece a esse sistema de movimentação. Assim, 0, 90, 180, até chegar a uma volta completa. Só que vamos analisar o seguinte, olha só. Eu coloquei de vermelho o 30 graus, de azul 45 e aqui o 60. Se a gente for analisar, tendo como referência o eixo aqui do 90 graus, o y,
De 90 para 60, olha aqui, ó. 90 para 60, temos um intervalo de 30. Se nós jogarmos para o outro lado, 90 mais 30, nós vamos parar num ângulo de 120. Tá certo? Bom, se nós fizermos a mesma coisa para o ângulo de 45 graus, nós vamos espelhar, tá certo? Notem que de 90 para 45 nós temos um intervalo aqui, ó, de 45. Quando você pega o 90 e joga 45 para o outro lado, nós vamos ter 135 graus. Então assim, é como se fosse espelhado, né? O azul com azul, o verde com verde. Agora vamos espelhar o 30. Levando levando em consideração o eixo X, observe que o espaço, né, de 0 para 30 vale 30. Bom, levando em consideração esse eixo X, se a gente for considerar que isso bem aqui é 180, se a gente for espelhar, ó, veja só de vermelho, basta verificar que aqui tem que ter um intervalo de 30. 180 menos 30, isso aqui vai dar 150 graus. Bom, o que eu quis mostrar para vocês? Tá certo? Desse esquema. É que 30 graus e 150 graus, eles possuem mesmo seno. Tá certo? O que foi que eu quis mostrar mais aí? Lá na linha de azul. 45 graus e 135 graus, eles possuem mesmo seno. 60 graus e 120, como na figura está mostrando, eles possuem mesmo seno. Professor, agora explica por que eles possuem mesmo seno. Simples, olha. Notem que, lembrando que seno é a medida que é espelhada no eixo Y para o arco, nesse caso que eu estou marcando é de 30. Então, ó, veja que nem aqui, ó, bem aqui que eu estou fazendo aqui pintando de verde, é o valor do eixo de 30, mas também é o valor de 150. Tá certo? Se tu analisar aqui, ó, o 135 e o 45, eles vão possuir o mesmo seno, porque quando eles tocam aqui no eixo do Y, eles vão ter a mesma altura em relação ao centro da circunferência. O 60 e o 120 também. Tá certo? Então esses ângulos aqui são valores notáveis, ó. Se você souber quanto vale o seno de 30, é o mesmo de 150. O de 45 é o mesmo de 135. Professor, e por que ele é o mesmo? Não muda o sinal? Não, não muda, porque eles são ângulos que estão na parte de cima. Se o seno é um valor encontrado em Y, então todos os valores que estão na parte de cima são positivos. Portanto, para 30 e para 150 nós temos o mesmo valor. Basta você gravar isso aqui, ó, do trecho anterior, que está tudo resolvido. Pessoal, por hora, essa é a aula sobre seno em razões trigonométricas, né, na circunferência.